Pierre, hoje nós vamos focar mais na questão da garimpagem, galera. Nós vamos falar para vocês aí, a gente escolheu um tema específico para tratar nessa live, que é como encontrar as melhores oportunidades, galera, no mundo dos leilões de imóveis, como garimpar, tá? Porque está sendo recorrente entrarem aqui na live, né? Pessoa que está começando a seguir recente a Smart e jogar quase toda semana, quase toda terça e quinta tem a perguntinha: qual site eu encontro os leilões, né, Pierre? Qual o melhor site? E não é assim que funciona, galera. Então a gente resolveu, vamos dar aqui uma atenção para esse pessoal que está chegando, está caindo de paraquedas e falar, não é te passar o link de um site, não é te falar o site do maior leiloeiro do país que você vai se diferenciar no mercado. Então a gente escolheu esse tema, tá? E aí, fora esse tema, a gente vai respondendo as perguntas que surgirem durante a live, tá? Eu coloquei a caixinha ali ontem, no final da noite, e aí eu respondo ela hoje à noite ali, ao vivo também nos stories, se tiver chegado alguma pergunta da caixinha. Vamos responder as perguntas da live mesmo, tá? A gente vai convidar, igual tradicionalmente a gente faz, nos últimos 10 minutos da live, alguns de vocês que quiserem para entrar ao vivo com a gente, tá? Para fazer uma pergunta ao vivo, para compartilhar uma experiência, uma ideia ao vivo. E, enquanto isso, a gente vai tocando o tema específico que a gente selecionou hoje e vai pausando para responder as perguntas do chat. Beleza, Pierre? Beleza. A pergunta que a gente mais recebe é: tem imóvel na minha cidade? Pronto, verdade. É uma das maiores perguntas mesmo que a gente recebe. E aí já começa a mostrar que a pessoa não está com mentalidade de investidor, está com mentalidade de morador, né? Então, a gente até pode começar a abordar isso primeiro, né, Pierre? Que é o seguinte, vamos começar aqui, primeiro ponto, então, a gente até inverte um pouco aqui do que estava aqui no nosso script para falar para vocês. Galera, se você quer fazer dinheiro com leilões de imóveis, você não tem que pensar para o imóvel, com o imóvel, com o olhar de que é para sua moradia. Você vai olhar com o olhar que ele dá ou não dá lucro. Todo imóvel tem um perfil de pessoas para morar nele, né, Pierre? Então tem que olhar questão de perfil, questão de localidade, e isso aí você pode abordar um pouquinho para a galera. Exatamente. Não pode ficar só voltado naquele imóvel que você acha que é o ideal, que você moraria, com o seu viés ali da tua história de vida, né? Não, você tem que olhar o imóvel com o intuito de lucro, sem emoção, né? Deixa a emoção de lado e olha, o imóvel é para lucrar, é para comprar e vender, e para comprar e vender tem que ter demanda. Então, tu tem que buscar um imóvel que alguém queira, não precisa ser alguém no seu perfil. Existem outros perfis de pessoas que podem ter interesse naquele imóvel. Tem um caso aqui que aconteceu com a gente, né, Pedro? A gente comprou um imóvel aqui em Belo Horizonte mesmo, totalmente irregular. Tinha construção não averbada, a construção não respeitava os limites aí, a regra, né, de construção aqui de Belo Horizonte. E, teoricamente, muita gente ia falar, não vou comprar um imóvel desse porque não vou conseguir vender financiado, vou ter que regularizar, vai dar maior trabalhão, então não é uma boa oportunidade. Mas você se esquece que tem perfil de pessoas, e isso é muito comum no Brasil, que compram um imóvel irregular. Infelizmente, o Brasil tem, acho que metade dos imóveis do Brasil estão irregulares. E não quer dizer que isso vai impedir a sua venda. E a gente conseguiu vender o imóvel totalmente irregular, né? A gente nem regularizou, vendeu do jeito que estava e deu uma alta lucratividade. Então, é um alerta, né, para não ficar buscando o imóvel perfeito dos sonhos nas suas condições. Imóvel tem que ser lucrativo, independente da condição, de onde ele se localiza, do perfil dele, se é residencial, se é comercial, se é de 1 quarto, 2 quartos, se é de área de baixo poder aquisitivo, de alto poder aquisitivo, não, tem que lucrar. Então, assim, já romper essa questão aí, né, essa crença limitante de que o imóvel tem que ser do jeito que eu quero, do perfil que eu moraria, dessa faixa de renda, não. Imóvel pode ser lucrativo em qualquer contexto, né? Desde que tenha alguém querendo pagar o preço, né? Perfeito, Pierre. Então a gente já começa dando essa dica de ouro, tá, gente? Isso é difícil no começo, tá bom? É natural que vocês comecem a olhar imóveis de leilão
com olhar de moradia. Não, mas esse imóvel aqui é só um quarto. Ah, um quarto não, muito pequeno. Por quê? Porque você pensa, pô, minha família sempre morou no imóvel de 3 quartos ou mais, minha família é grande. Gente, existe pessoas com perfil de imóvel de um quarto. Ah, nossa, mas essa casa é gigantesca, 500 metros quadrados, 2 milhões de reais. Isso aqui não existe perfil para isso aqui, não. Existe muita gente com perfil para imóvel de 2 milhões de reais. Imóvel caro também tem liquidez, tá? Ele tem o público dele, tá? Ah, esse aqui está perto da favela. Gente, você tem que considerar isso na avaliação do imóvel, mas todo imóvel tem seu preço. Então, você considerando isso no preço do imóvel, também é uma coisa que não é um problema. Tá? Então a gente começa com essa ponderação para vocês, tá? E aí eu volto um pouquinho atrás até, Pierre, e volto no cerne da pergunta. Por que a gente resolveu fazer essa live de como garimpar, de como obter os melhores, né, leilões de imóveis, como encontrar as melhores oportunidades? Porque o pessoal fica muito perguntando para a gente assim, qual que é o melhor site? Aonde que eu busco e tal? Isso é muito simples, gente, de te falar para vocês aonde buscar, e nós vamos falar aqui para vocês. O primeiro tema que a gente fala, onde vocês podem buscar as oportunidades. Mas daí a gente vai passar, né, no segundo momento da live, em como, né, saber escolher as melhores oportunidades, as oportunidades menos concorridas, as oportunidades que vão te dar maior lucratividade. Simplesmente achar o leilão de imóvel é fácil, tá? É molezinha, tá? Isso aí não tem problema. Passar um site para vocês, a gente passa aqui brincando, tá? Como é que então você que está aqui caindo de paraquedas, você quer começar a investir em leilões de imóveis, você quer começar a procurar? Ah, tem que dar um caminho das pedras? Tem, tá? Quais são as formas de você encontrar os sites do Leiloeiros? Primeiro, um leiloeiro público, galera, ele é credenciado pela junta comercial de cada estado. Então, todo estado tem a junta comercial do seu estado ali. Junta comercial de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, tudo vai ter ali sua própria junta comercial. Então, se você quiser ver os leiloeiros ali de Alagoas, você vai chegar lá e vai jogar isso aí no Google, tá? E aí você vai encontrar esse site da junta comercial, você vai lá, vai ver a lista de leiloeiros do estado e pronto, ali está uma das fontes para você ir direto lá no site dos leiloeiros, tá? Você foge dos sites, até que o pessoal fica com receio, sites falsos, que tem muito em leilão de carro, tem menos em leilão de imóvel, mas você buscando direto a fonte, você foge desses sites, tá? Nós, na nossa mentoria da Smart, da comunidade Smart, o que a gente faz? A gente fornece um arquivo HTML para a pessoa colocar no favoritos que já tem todos os leiloeiros de todos os estados. Então a gente economiza o trabalho braçal, a gente bota a nossa equipe para fazer para vocês. Fora isso, você tem como entrar no site dos tribunais, tá? Se você estiver interessado em leilões judiciais. Você tem como entrar no site de bancos. Ou, né, tratando-se de bancos, a gente sabe hoje em dia que os grandes fontes são Caixa, né, que a Caixa é o maior banco que mais retoma imóveis e que mais financia imóveis do país, e ela leiloa seus imóveis dentro do seu próprio site. Então você entra no site da Caixa, ou você entra no site da Resale, tá? Resale, sale é venda em inglês, então Resale, que é um site, um aplicativo que ele reúne leilões de outros bancos, tá? Os outros bancos não têm infraestrutura própria igual a Caixa, então também fica lá no site da Resale. Então, tá aí, né, aonde você vai direto na fonte. Fora isso, agregadores, tá? Existem sites na internet agregadores, inclusive a Smart Leilões tem o seu próprio aplicativo agregador. O nosso diferencial é que o nosso aplicativo não é só agregador. O nosso aplicativo, né, o BIP, o Banco de Imóveis e Preço, ele busca, né, cerca ali de 18 mil leilões, né, que tem hoje atual no país. Ele busca, mas ele tem um histórico de preço, então se esse imóvel teve oscilação de preço, né, porque imóvel às vezes fica ali ofertado à venda há muito tempo,
a gente descobre e a gente tem um gestor de processos, né? Ali você consegue descartar imóvel que você não interessa e tal. E isso aí vai ser objeto, inclusive, de um próximo tópico que a gente vai passar, tá? Que é saber descartar, saber analisar. Tá? Isso o nosso aplicativo ajuda, tem aplicativo gratuito também que ajuda, tipo Trello. Então, nós vamos abordar com vocês, tá? Pierre caiu aí na live, vamos ver se a gente chama ele de novo. Bom, mas vamos lá, enquanto o Pierre não pede aqui de novo, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá? Vamos ver aqui se já tem. Mandem perguntas, tá, galera? Que aí a gente vai respondendo aqui. Flávio André Santos pergunta, quando vai abrir a próxima turma da Smart? Ainda não tem data definida, mas é provável que antes do final do ano a gente inaugure a turma 13, tá, Flávio? Então, fique de olho, se cadastre na bio da Smart, tem ali o link do nosso site, lá dentro tem uma pré-inscrição, uma lista de espera para a próxima turma. Coloca lá que você vai receber tudo em primeira mão, tá? Vamos ver aqui se o Pierre está voltando. Vamos ver se tem mais perguntas e aí a gente segue nos tópicos aqui que a gente separou para vocês. O Lima Casemiro está falando aqui, imóveis do sistema Minha Casa Minha Vida também são vendidos, né, no site da Caixa e tal, existem e sai muito lucrativo. De fato, existem imóveis de baixo valor, gente, que dão um lucro bom, tá? Então, vocês têm que olhar para todo lado, desde imóvel de 50 mil reais até imóvel de 2 milhões de reais, tá? Porque, no final das contas, você consegue lucrar com as duas vertentes, tá bom? Então, o imóvel de 2 milhões de reais, gente, vocês têm que entender que vocês não precisam tirar 2 milhões de reais do bolso, tá? A gente já fez a live aqui com o aluno, a Smart Leilões arremata assim, alavancando com financiamento. Imóvel de 2 milhões de reais, você vai dar um lance ali, né, de 1 milhão. Então, um lance de 1 milhão, você pode dar 5% de entrada, tá? Então, você dá ali 50 mil reais de entrada no imóvel que vale 2 milhões de reais, paga uma parcela ali, em 6 meses você está revendendo, colocando ali 500 mil reais, 700 mil reais de lucro no bolso, tá? Vamos falar agora, então, galera, do próximo tópico aqui que a gente separou para vocês, que é a escolha de imóveis menos concorridos. Então, a gente já falou para vocês, aonde garimpar? Direto na fonte, site dos bancos, site da Caixa, da Receio, agregadores. Então, beleza. Onde procurar é fácil, né? Vai lá na Junta Comercial, tira o site. Agora, como eu vou diferenciar, como eu vou correr dos leilões mais concorridos, tá? Uma das formas é a gente ir atrás de leiloeiros pequenos, tá? De pequenos e médio porte, tá bom? Porque leiloeiros pequenos, eles têm menor visibilidade, galera. Pensem comigo. Tá? Muitos de vocês que estão aqui na live, bom dia, Adriano, bom dia, Andréia. Muitos de vocês que estão aqui na live conhecem os grandes sites, né? Mega Leilões, Zuckerman, né? Que agora mudou de nome para ficar com o nome mais fácil, passou o nome para Zuc, Biase, Superbid, enfim. Esse site, gente, tem muita oferta. Tá? Eles têm muita visibilidade, eles, né, têm muita publicidade. Então, um leilão dele, óbvio que vai ser mais disputado. Tá? Inclusive, quando dão oportunidade para os bancos, eles escolhem os grandes leiloeiros. Quando dão oportunidade para o exequente no leilão judicial, eles escolhem o grande leiloeiro. Por quê? Porque ele quer que alcance o maior lance possível. Então, por isso que vale a pena você ir nos leiloeiros pequenos, tá? Peguem a lista da Junta Comercial e saia atrás daqueles leiloeiros que tem 5 imóveis, 10 imóveis ofertados, tá? Vamos ver se a gente aceita o Pierre aqui de novo. Aceitei o Pierre aqui de novo, vamos ver aí se ele entra. Aí, o Lima Casemiro perguntando, Pestana Leilões é grande? Grande não é, mas também não é minúsculo, é médio ali, né? Então,
vão atrás de pequenos e médios leiloeiros que eles acabam propiciando isso, eles acabam propiciando uma menor disputa, tá? Esse é um grande ponto que a gente coloca aí para vocês. Vamos ver aqui se aceita a Smart pela última vez, senão a gente coloca o Pierre aqui no outro perfil dele. Vamos ver. Então vamos aceitar o Pierre aqui com o outro dele. Pô, o Instagram tá bloqueando a Smart aí, velho. Aí entrei no particular aqui. Tá com algum problema, galera. Bom que quem entrou antes já pegando ali o link antes, quando a Smart participou, então já entrou, já está na live, então não perdeu. Já estamos com 50 pessoas aqui, então tem gente para seguir. Tô vendo aí Bruna, Ana Maria, Ivone, galera aí fazendo perguntas. Nós vamos responder as perguntas de você. Passar a segunda dica aqui, Pierre, eu já acabei de falar com eles aqui sobre procurar, tentar garimpar em leiloeiros pequenos e médios, que eles têm menos visibilidade e os leilões são menos disputados. Outro é a questão de evitar capitais, né? Ou então, se for em capital, evitar bairros menos nobres, não é isso, Pierre? Que aí você consegue imóveis menos disputados, não é? O objetivo é fugir da concorrência, né? Se você buscar grandes leiloeiros, como o Pedro falou aí, né? Buscar também imóveis em áreas nobres, né? No centro aí da cidade ou no bairro nobre da cidade, está todo mundo buscando isso. Muita gente está usando o leilão agora para comprar imóvel para moradia também. Então, a disputa é muito grande. Então, você tem que se destacar e fugir da concorrência. Se você vai onde todo mundo tá indo, é a lei do mercado, né? Muita demanda ali, o preço vai subir e não vai ser lucrativo para investir, né? Para moradia pode até ser lucrativo. Agora, busque leiloeiros menores, busque imóveis que não sejam em áreas que sejam muito demandadas. Não estou dizendo assim que para não participar, mas assim, olhe também imóveis em localizações que não são tão demandadas, a área que não é nobre, bairro que é mais afastado do centro, ou um imóvel que não seja numa capital, que não seja em região metropolitana. Busque cidades que estão em crescimento, cidade ali de 80, 90, 100 mil habitantes, que não é uma cidade minúscula, mas também não é uma cidade que chama atenção, mas são cidades de médio porte, que tem grande potencial aí de venda, tá? Então, em crescimento, tu compra e com certeza tu vai conseguir fazer investimento aí e vender rápido. Então, tem que buscar se diferenciar, se destacar e buscar também os imóveis de outros tipos, não ficar só em apartamento. Apartamento é muito fácil você fazer uma avaliação de mercado de apartamento. Num prédio tem várias unidades lá e basicamente o preço ali não muda muito não. Então, é meio que padronizado. Agora, quando você vai para casa, já fica mais diferenciado, porque casa requer uma avaliação mais específica. Duas casas, uma do lado da outra, na mesma rua, pode ter preço diferente. Uma pode ter piscina, churrasqueira, sauna, e a outra pode ser o básico lá. Então, tem que buscar não só fugir da demanda, mas fugir também dos imóveis que são mais fáceis de serem analisados e dos imóveis mais simples também. Imóvel ali que o leilão judicial de condomínio, que só tem a penhora do condomínio, não tem mais nada, tá bom demais, vai todo mundo nesse. Então, você tem que buscar conhecimento para você se diferenciar da concorrência e poder participar do imóvel, que teoricamente para a maioria da galera é problema. Inclusive tem uma pergunta aí que fala, imóvel que é leilão de condomínio, mas tem outras penhoras, devo não participar? Tem que analisar, pode ser uma excelente oportunidade. E você só vai saber disso tendo o conhecimento. Aí você vai se destacar dessa galera toda e vai ficar ali naquele cara que participa de tudo, porque você tem conhecimento para entrar nesses leilões. Quando você vê que não vale a pena, aí você não entra. Você domina os riscos. Então, é o conhecimento e a estratégia bem aplicada que vai fazer você aí se diferenciar da concorrência, né? Perfeito, Pierre. Então, o Pierre já trouxe, inclusive, aí mais casos para vocês se diferenciarem da concorrência. Nós vamos trazer aqui mais 2 casos, mas vamos pegar aqui algumas perguntinhas para a gente tentar responder. Aqui, ó, esse aqui da Ana Maria. Ana Maria, inclusive, Perdigão, é mentorada nossa, faz parte da comunidade Smart. O pessoal ali é fominho, o pessoal acompanha as aulas ao vivo segunda, o pessoal tá lá no WhatsApp e a Ana Maria está aqui nos prestigiando agora de manhã. A Ana perguntou, qual seria um leiloeiro não tão grande? Tá? Acabei de falar, Ana, que não tem como a gente ficar listando para vocês,
Nomes de leiloeiros, que aí você não vai se diferenciar do mercado. Você que é mentorado Smart, você pega o link de favoritos, tá? Se você não fez isso até hoje, dentro da pasta compartilhada, tem um arquivo HTML que você coloca no browser do seu navegador, você vai lá no estado que você quiser, você vai ter a lista de todos os leiloeiros, tá? Então, em Minas Gerais aí vai ter mais de 50 leiloeiros. Se eu te falar um, dois, não adianta. Você tem que entrar lá e garimpar todos os 50 leiloeiros uma vez por mês. Você passa lá, não é tão difícil. Muitos leiloeiros, gente, nem atuam. Outros leiloeiros atuam só, por exemplo, com leilões de carros, outros só com leilões de quadros, de antiguidades, tá? Então você vai lá, garimpa e vê o leiloeiro que é pequeno, tá, Ana? Porque é isso que eu tô falando. Aí você tem que ter técnicas para garimpar, para fazer de fato se diferenciar no mercado. A Ivone ficou preocupado, Pierre, na hora que você falou de imóvel irregular, falou que é nova aqui, que estranhou aqui, que esse negócio de imóvel irregular. Ivone Andrade Batista. Ivone, imóvel irregular, às vezes é um imóvel que, por exemplo, a pessoa foi lá e construiu sem autorização do município, né? Então tem uma construção, né? A construção pode ser até boa, tá? Pode ser linda, pode ter mansões aí que são irregulares, tá? Por quê? Simplesmente porque ela não tem a baixa, a pessoa não aprovou o projeto, ou se aprovou, não teve a baixa e tal. Isso é um imóvel irregular. É um problema? A princípio, você pode ter que regularizar depois ou não, e aí você tem que avaliar custos para isso ou não. Agora, não quer dizer que o imóvel é impróprio para moradia, não quer dizer que você não vai conseguir, não quer dizer que você não vai lucrar com ele. É só saber, né, fazer a análise, tá bom? Outro ponto aqui, Adriano, falando. Pedro, arrematei sem ter feito análise de capacidade de financiamento. Durante o processo, o banco disse que não tenho como obter o financiamento. Serei punido pelo banco? Não, Adriano. Se o banco colocava lá que era possível, tá, dar lance financiado, tá, e ele deixou para fazer a análise do seu crédito bancário posteriormente, a culpa não é sua. A culpa é do banco, simplesmente ele não vai aceitar o seu lance, ele vai partir para o segundo colocado, tá? Então, a princípio, não, você não terá nenhuma punição por conta disso. Viu alguma outra pergunta aqui? Eu posso passar para o próximo tópico, Pierre? Pode passar aqui. Eu caí, entrei agora, então só tem essas duas perguntas aí aparecendo aqui para mim. Então, show. Outra questão, galera, então, né, dentro de como a gente se diferenciar dos imóveis mais competitivos é procurar leilões de imóvel com localização diferente da localização corriqueira do leiloeiro. O que a gente está querendo dizer com isso? Existem alguns leilões em que o leiloeiro, por exemplo, daqui de Minas Gerais, vai leiloar um imóvel de São Paulo, tá? E qual que é o mais comum? As pessoas que acessam o site do leiloeiro de Minas Gerais serem pessoas que querem arrematar imóveis em Minas Gerais. Então, um leilão desse se torna menos atrativo, menos disputado. Tá? A gente já comprou imóvel assim, imóvel leiloado por leiloeiro do Rio, sendo de leiloeiro do Rio e imóvel de São Paulo. A gente arrematou. Leiloeiro do Rio, imóvel em Pernambuco. A gente foi lá e arrematou. Então tem como. Isso é uma forma. Fica menos disputado quando a gente encontra leilões assim, né, Pierre? Exatamente. Nós mesmo arrematamos no imóvel recentemente, né, em São Paulo, com leiloeiro no Rio. E não teve tanta disputa. Por quê? Quem é do Rio normalmente não está olhando imóvel em outro estado. É um erro, né? A gente prega aqui que dá para arrematar no Brasil inteiro. Mas o cara fica naquele negócio de só comprar onde ele conhece, no estado que ele conhece, na cidade que ele conhece. Então ainda não é comum a pessoa arrematar fora do seu estado. Aí o que acontece? Esse imóvel é em São Paulo, não me interessa. E o cara que está lá em São Paulo também não está olhando imóvel no leiloeiro do Rio. Então não vai ter tanta demanda. Eu não digo que não vai ter demanda, mas não vai ter tanta. E, recentemente participamos de outro leilão em caso similar, o leiloeiro do Rio e o imóvel em Recife. Então, assim, quase não teve disputa, né? Eram duas, só uma pessoa disputando, e as duas pessoas da comunidade Smart aí, né? Então, é aquele negócio. Você tem que traçar a estratégia para buscar fugir da concorrência.
Porque se você ficar olhando só o grande leiloeiro e imóvel na capital, e desocupado ainda, né? Que é o outro grande erro, né? Imóvel desocupado, grande leiloeiro na capital. Aí você não vai arrematar nunca algo lucrativo, infelizmente. Você tem que se diferenciar. Não dá para ficar com essa estratégia de ir no mais fácil. O menor esforço é recompensado com o menor resultado. E isso é normal, isso é natural e que seja sempre assim. Que é a evolução natural, né? Premiar quem se esforça mais para se destacar. Então, traçar essas estratégias todas já na sua análise inicial, já olhar, já traçar aí, fazer a sua garimpagem, buscando essa diferenciação. Você não precisa também olhar vários imóveis, você já tem que olhar os imóveis nesse perfil, né? Imóvel que não seja em capital, imóvel que não seja aí, de repente, do leiloeiro grande. Você está olhando ali a lista de leiloeiro do Rio, pipocou imóvel ali de outro estado, já liga o alerta, isso aqui tem chance de ser um bom negócio. E não olhar só apartamento, né? Buscar compreender como é que funciona a análise de valor de mercado de casas, de lojas, de galpão, de lotes, para poder estar sempre se diferenciando aí e ter oportunidade, estar sempre competindo numa área onde a competição é menor. Então, se traça todas essas estratégias que a gente está falando aqui e utiliza desde o início lá na fase de fazer a garimpagem. Já olha os leilões já com esses tópicos em mente para poder já selecionar ali as melhores oportunidades. Não precisa participar de milhares de leilões, também não precisa arrematar vários imóveis no ano, fazendo uma, duas boas arrematações ao longo do ano, já está bom demais aí. De repente você já consegue aí, com essa lucratividade, ter um ano do seu salário normal só com lucro de leilão de imóvel, né, Pedro? Perfeito, galera. Então, mais técnicas para vocês se diferenciarem. Outra questão, galera, é não tenham medo de imóvel ocupado, tá? A gente bate nessa tecla muito porque a gente sabe do grande receio de quem está começando na área de ter medo de imóvel ocupado. Imóvel ocupado, gente, não é problema, é solução, tá? Então, eu falo, para você se diferenciar, faça o contrário, tá? Você vai procurar imóvel que esteja dizendo no edital que está ocupado, tá? Inclusive, você pode, né, até filtrar e descartar imóveis desocupados, tá? Porque ali são imóveis que ou podem ter muita disputa, ou vocês sabiam que imóvel desocupado durante muito tempo, o imóvel acaba se depreciando, tá? Acaba sem cuidado, sem limpeza, sem uma manutenção. Então, pode até descartar imóveis desocupados que estejam desocupados pelo edital. Quando você seleciona o imóvel ocupado, não necessariamente ele vai estar ocupado até o final do leilão. Você depois, no seu trabalho, né, de análise prévia, você pode, né, durante sua vistoria, que seja pessoal ou online, que a gente fala muito, né, que online você consegue fazer uma vistoria à distância, você pode descobrir com um vizinho, por exemplo, que a pessoa acabou de desocupar o imóvel, tá? Que quando o edital foi feito, o imóvel estava ocupado, mas que a pessoa viu que estava em vias de perder o imóvel e já se adiantou, né? Já se programou para sair, tá? Isso é um diferencial que você vai saber, tá? Porque você fez sua vistoria, você fez seu trabalho bem feito. Então, no edital vai estar ocupado e talvez, né, fora esteja, na realidade, esteja desocupado. Mas não tenha medo de imóvel ocupado, porque desocupação é tranquila, né? O ordenamento jurídico está a favor do arrematante. A maioria das vezes você vai conseguir desocupar amigavelmente. O que não conseguir, você consegue ali facilmente desocupar e de forma rápida, judicialmente, né, Pierre? Exatamente. A questão da desocupação aí é tão batida para a gente que a gente já considera algo natural e às vezes até a gente se assusta com a galera se preocupando com imóvel ocupado. E é natural, porque quando a gente começou, a gente também tinha esse receio, né, de imóvel ocupado, não vai conseguir desocupar, o cara vai ficar lá 3, 4, 5 anos e não vai dar certo. E não é nada disso, né? A prática já mostrou isso, fazendo o procedimento, seguindo ali o checklist, né? Fazendo o que deve ser feito no momento que deve ser feito. Já fizemos live aqui explicando o passo a passo. Fazendo certo, não dá erro. Se dá errado, é para quem fez sem saber o básico. A gente vê casos aqui, porque eu fiz e está travado lá 2 anos. Alguma coisa errada você fez. Você não fez o que deveria fazer no tempo certo. Provavelmente você não fez o mais importante, que é antes do leilão. Você levantar todas as informações ali do imóvel e do devedor antes do leilão, o perfil do devedor, se tem ação questionando, se não tem, quem está ocupando o imóvel, em quais condições.
Então, você tem que fazer tudo isso antes, para depois você já saber o que tem que ser feito. Tranquilo. Então, a galera não faz nada antes, entra no leilão lá achando que é só dar o preço e acabou, e depois reclama que deu errado. E realmente vai dar errado. Se não fez como deve ser feito, se não buscou o conhecimento, obviamente que alguma coisa aí tem chance de dar errado. Mas fazendo tudo certinho, buscando conhecimento, seguindo o checklist ali certinho, dá muito, muito certo. No leilão extrajudicial, a própria lei já protege o arrematante ali, você pode... normalmente você já desocupa desocupação amigável, né? 90% dos casos é negociação amigável. 10% você vai entrar com a ação de missão na posse ali, que a própria lei já permite ali eliminar em 60 dias. E no leilão judicial, no próprio processo, o juiz pede lá o mandado de missão na posse. Então, se a galera pergunta, e qual é a média de prazo? A gente nunca parou para fazer uma média, mas assim, a mais rápida nossa foi menos de um mês. E a que demorou mais foram 5 meses. Então, dá para tirar uma média aí, né? A mais rápida, menos de um mês, a que demorou mais 5 meses, e essa que demorou mais foi por causa da pandemia. Aí, no auge da pandemia, tinha aquela restrição de cumprir, né, emissão na posse. Agora, se passar disso, é que alguma coisa aí não foi bem feita, falhou em algum momento na sua análise aí do caso. Então, assim, não ter receio, ter ali, é claro, o zelo de diligenciar antes, de levantar todas as informações antes. Quer saber o que tem que ser levantado? Temos live aqui no Instagram e também lá no YouTube mostrando o que deve ser feito antes da arrematação e depois da arrematação, qual é o momento certo para fazer cada próximo passo, né? Perfeito, Pierre. Temos mais algumas perguntas aqui já. Vamos dar uma olhadinha nelas. O ML Grade pergunta como saber se o imóvel tem área de proteção ambiental. Aí depois ele pergunto isso porque vi que o terreno tem uma área de mata. Se for um terreno urbano, você pode entrar ou no site da prefeitura, se for uma prefeitura mais digitalizada, melhorzinha, que ali você tem ali as plantas, né, de aprovação do loteamento da cidade e tal, e ali você tem também a especificação, destinação do lote, se tem área de reserva ambiental e tal. Então, dá uma olhadinha no site para ver se existe, né? Esse final de semana, por exemplo, a gente trabalhou um imóvel aí que a gente achou. O imóvel era na cidade interior, uma cidade grande, no interior de mais de 200 mil habitantes, mas que eles tinham lá um sistema bonitinho com loteamento, a gente conseguiu ver o traçado do lote, a gente conseguiu ver qual que era a destinação do lote dentro de um site da própria prefeitura. Se for rural, talvez eu recomendo também você olhar no site do IEF, né, Instituto de Florestas Estadual. Então, dá uma olhadinha nesses dois para você se certificar desse ponto, tá bom? E às vezes tem na matrícula, mas se você está perguntando, provavelmente não vai estar na matrícula, né? Não quer dizer, se não tiver nada na matrícula, né, Pierre, não quer dizer que não tem a área de reserva ambiental. Às vezes só não foi averbado na matrícula. Se tiver, morreu. Aí você já considera que tem, tá? Agora, dá uma olhadinha a matrícula também, tá bom? Outra questão, a Andréia perguntando, como sei se o leilão é à vista ou parcelado? Quer falar um pouco disso, Pierre? Então, aí você vai ter que olhar lá o instrumento que é a lei ali da arrematação, que é o edital. O edital, todo leilão vai ter lá um edital que vai trazer a regra do jogo. Tem que seguir o que está no edital. Até o edital, para vocês terem noção, já foi decidido pelo STJ, o que está ali vale, independente se contraria a lei, se contraria um monte de regra que tem em códigos CTN, Código de Processo Civil, enfim, está no edital, é a lei entre as partes. Pode até questionar depois, mas a regra é que seja cumprida o que está no edital. E o edital vai trazer informação relevante ali do pagamento. Qual é a forma de pagamento? Ele vai estar lá, somente pagamento à vista, ou aceita parcelamento, ou aceita financiamento em até tantas vezes. Então, tem que ler o edital com cuidado, não só olhando forma de pagamento. Mais importante ainda do que olhar a forma de pagamento é olhar a responsabilidade pela dívida de IPTU e condomínio, que são dívidas que o direito chama de próprio terreno, que acompanham o imóvel. Ela pode passar para o arrematante. E quem vai dizer se vai passar ou não é o edital. Você vai ter que ler o edital lá com atenção a essa parte aí que fala da responsabilidade das dívidas de IPTU e condomínio. Se ela vai passar para o arrematante ou não. Então tem que tomar cuidado. O edital é fundamental. Não tem como você participar do leilão sem ler o edital.
aí é tudo para dar errado mesmo. Você não está fazendo nem o básico do básico do básico, que é ler o edital. E muita gente faz isso. Parece que eu estou falando besteira aqui, né? Que não tem nenhum louco que vai entrar investindo ali toda o patrimônio que juntou no leilão de imóveis sem ler o edital, mas tem. E acontece. Então, assim, leia o edital é fundamental. Ler e entender tudo. E não entendendo alguma coisa, tendo dúvida, entre em contato com o leiloeiro e esclareça a dúvida. Não tenha vergonha de perguntar. Errado é não perguntar, né? Então, pergunte ao leiloeiro se ficou uma dúvida, que ele vai te responder, que é a função dele lá orientar. É importante para ele que quem esteja comprando também esteja ciente aí de todas as informações. Então, não deixem de ler o edital e a matrícula do imóvel também, né? A matrícula do imóvel é importante para você identificar todos os ônus e gravames que existem sobre o imóvel. E não para por aí também, né? Porque nem tudo está na matrícula. Pode ser que tenha uma ação judicial em andamento, já com a penhora determinada, mas que essa penhora ainda não foi averbada. Ela não está na matrícula ainda, mas ela já existe. E o cara já é credor. Então tem que também complementar aí com a pesquisa de ações judiciais envolvendo aí o devedor. Perfeito, Pierre. Selecionei aqui, estava a pergunta da Amanda Amaral, perguntando quanto tempo médio de venda de um imóvel. Amanda, envolve muito mais quanto tempo que você demora para desembaraçar o imóvel que você arrematou e colocar ele no seu nome apto, pronto e apto registrado e pronto e apto para a venda, do que depois um tempo para vender em si. Por quê? Porque depois que ele já está em seu nome, registrado, bonitinho, pronto para venda, qual que é o que a técnica que a Smart recomenda para vocês? Venda o imóvel abaixo do preço de mercado, tá? Porque você comprou ele muito barato, né? A gente só compra imóvel de leilão barato. Então, você consegue obter lucro mesmo vendendo ele abaixo do preço de mercado. E aí você acaba conseguindo vender rápido, tá? Então, a gente fala, você manter o imóvel 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando valorização é prejuízo, tá? O seu dinheiro fica empacado ali, você está tendo despesas de manutenção de condomínio, de IPTU e tal. Então, quando o imóvel está pronto, a gente vende rápido, porque tem essa técnica de vender abaixo do preço de mercado. Agora, eu posso colocar, então, um prazo médio para você regularizar, colocar o imóvel em seu nome e tomar posse dele. Nos leilões extrajudiciais, a gente te fala aí que uma média fica entre 3 e 6 meses. Tá? Já nos leilões judiciais, como temos algumas varas mais lentas, existem alguns expropriados que fazem alguns recursos e atrasam, né, a carta final de arrematação, o mandado de admissão, a gente já coloca ali um prazo médio de 6 meses a 1 ano, tá bom? Então, esse é o prazo, tá? O imóvel, ele é um bem não tão líquido quanto uma bicicleta, um carro, mas aplicando as técnicas que a Smart passa, que é vender abaixo do preço de mercado, assim que você colocar a mão nele, tá? Em poucos meses você consegue vender. A gente já vendeu o imóvel antes, inclusive, de regularizar, porque a gente já começa a trabalhar. Se a gente tem acesso a ele, mesmo que não conseguiu registrar, a gente começa a trabalhar a venda dele antes, já publica anúncio, foto e fala para a pessoa, se você quiser fazer um contrato de compra e venda, a gente segura o imóvel para você. Está faltando alguma pendênciazinha no cartório, mas assim que sair, a gente passa a escritura definitiva. Então, tem esse ponto, tá? Eu vi aqui outra pergunta do Casemiro Lima. Ele pergunta, numa relação de leilões que possuo, tem 2 imóveis vazios. Posso visitar esses imóveis e como faço? E nessa mesma relação, encontrei um endereço que não existe na rua numeração. Então vamos para a primeira pergunta. O Casemiro não está convicto, tá, da recomendação que eu dei de procurar imóveis ocupados. Ele ainda está se apegando aos 2 imóveis ocupados que estão lá na lista do leilão. Tá? Então, relembre, viu, Casemiro? Tá? Não tem problema, o imóvel está ocupado. Tá bom? Então, talvez foque neles. Muita gente vai focar nos 2 imóveis desocupados, igual você está falando. Mas ok, vamos lá. Tá desocupado, você pode visitar e como faz? Sim, a princípio, tá? Até os imóveis ocupados, a bem da verdade, tá? O ordenamento jurídico fala que você deveria poder visitar. Você tem que fazer uma solicitação ao juiz, se for um leilão judicial e tal, e lá agendar um horário, se estiver ocupado ou não, agendar um horário
tá, com o depositário fiel e ir lá visitar o imóvel. Na prática, isso é viável? Não, nem ocupado nem desocupado. Muitas das vezes, tá? Por quê? Porque às vezes você, como o procedimento ali, você vai ver o imóvel, está faltando 5 dias ali, e o procedimento para agendar a visita é burocrático, você às vezes desocupado, ocupado nem se fala, né? É muito difícil você conseguir ali o trâmite a tempo do leilão. E o desocupado, você teria que ter um leiloeiro muito bom ali para você conseguir agendar essa visita. Se o leiloeiro tiver com a chave do imóvel, ele vai agendar a sua visita. Então, entre em contato, tá, com o leiloeiro desses 2 imóveis desocupados e vê com ele. Se ele, né, ou tiver um trâmite legal com o juiz, ou se for extrajudicial, se ele tiver com a chave do imóvel, dá para fazer. Beleza? Sobre essa questão de, na mesma relação, encontrei um endereço que não existe na rua, numeração, comum também. Por quê? Porque a numeração de rua muda, tá, gente? Então, muitas vezes aquela numeração do Google, tá, já não é a numeração real mais que acontece, tá bom? Antes de passar, nós já passamos aqui para vocês o script que a gente tinha de como garimpar imóveis e se diferenciar. Nós estamos respondendo as perguntas inbox e a gente vai convidar alguns de vocês aqui para entrar ao vivo com a gente. Então, se alguém quiser participar ao vivo, tá? A hora é agora, tem aqui uma câmerazinha embaixo com sinal de mais, clica aqui que a gente convida vocês para entrarem. Senão a gente encerra só com as perguntas, que estão aqui no chat mesmo. Próxima pergunta, Renato Nascimento pergunta: após o primeiro e segundo leilão, o banco tem prazo legal para averbar os leilões negativos? Não, não tem, né, Pierre? Esse prazo legal para averbar os leilões negativos. A legislação que rege aí a alienação fiduciária é a Lei 9514, né? Então, a lei lá, pelo que eu lembro aqui de cabeça, ela não dá prazo para averbar leilão negativo. Pode ser que algumas normativas estaduais, porque cada estado tem seu código de normas regendo ali a parte de cartório, né? Pode ser que isso esteja na normativa do estado. Aí teria que verificar. Mas, na prática, não há um prazo. E a gente vê casos aqui que já consolidou a propriedade há 2, 3 anos e, por exemplo, a Caixa não averbou leilões negativos. E ela, às vezes, empurra, e outros bancos também, empurra essa obrigação para o arrematante. Ela coloca já no edital: caberá ao arrematante providenciar a regularização da averbação dos leilões negativos. Aí te dá um trabalhinho. Não é nada demais, assim, mas você vai ter que juntar ali o auto do primeiro, do segundo leilão, juntar uma série de documentos da entrada lá no cartório de registro de imóvel para primeiro averbar o leilão negativo para depois registrar a arrematação. Você não consegue registrar a compra e venda ali da arrematação se não averbar antes, né? O princípio da continuidade registral. Tem que ter uma sequência dos atos. Não pode registrar a compra sem ter antes a averbação do leilão negativo. Então, assim, em regra, os bancos fazem já, mas algumas vezes eles não fazem, não há nenhuma punição se o cara passou do tempo, não há nenhum prazo estabelecido em lei. Pode ser que alguma normativa estadual estabeleça algum prazo, mas na prática não acontece nada. Tipo, o próprio leilão mesmo da alienação fiduciária deveria ocorrer lá no prazo de 30 dias após consolidada a propriedade. A maioria das vezes passa desse prazo e não há nenhuma penalidade nem nada. Então, assim, em regra, não tem um prazo pré-estabelecido, não há problema nenhum também ter um horizonte muito longo, só verificar aí se vai caber ou não arrematante a providência, né, de regularizar essa averbação, né? Perfeito, Pierre. Então é isso, Renato, tá? Não existe prazo legal, tá? Mas sim, os ordenamentos estaduais, os provimentos da Corregedoria de Justiça Estadual nos últimos anos vem exigindo que o leilão negativo seja averbado antes de transferir a propriedade para quem arrematou, ou mesmo transferir a propriedade plena para o banco depois que os 2 leilões forem negativos. Tá? Isso não existia até, não era uma exigência corriqueira há 2, 3 anos atrás, mas parece que, não sei se o CNJ uniformizou isso, mas realmente, a partir de agora, né, é necessário averbar os leilões negativos. Agora, não se preocupe, tá? Se o banco está leiloando, ele não averbou ainda, pode te atrasar um pouquinho, porque aí se o banco não tomar a iniciativa de averbar os leilões negativos,
Você pode ter que averbar, tá? Inclusive tem alguns editais que passam essa responsabilidade para o arrematante, mas o banco ele tem que te dar a documentação. E ali ele vai te dar a documentação que comprova que ele fez os leilões. Você vai lá no cartório, vai apresentar, ou vai, né, no site, né, no e-protocolo do registradores.gov.br, e aí você vai protocolar isso, não é uma verbação com conteúdo financeiro, então é coisa barata ali, 100, R$ 200, você mata isso, tá bom? Tem alguém querendo entrar ao vivo aí? Se tiver, a gente chama, se não, a gente encerra a live por hoje. Agora eu tenho dificuldade para vender porque o comprador quer SND e a garantidora não dá. O Adriano de novo aqui falando alguma coisa de condomínios grandes usam a garantidora de crédito. Como obter CND se tem ação judicial de cobrança de condomínios atrasados? Comprei na venda direto da Caixa e já está no meu nome. Bom, vamos encerrar então respondendo essa pergunta do Adriano. Adriano, ou todo mundo que tiver aí, o que acontece? A Caixa, na venda direta, ela garante que ela vai arcar com os débitos condominiais, tá bom? Então tem de fato essa garantia da Caixa, não precisa se preocupar nesse ponto. Mas pode acontecer esse fato que o Adriano está narrando, que é o quê? Já existia uma execução condominial do condomínio e a Caixa não está, talvez, de acordo ali. Às vezes o condomínio embute água, por exemplo, conta de água e luz na cobrança e a Caixa não considera isso débito do próprio terreno. Ela fala, isso não é débito meu. Honorários advocatícios, se não for a Caixa que estiver no polo passivo da ação. E aí vai. Nisso pode ser que a Caixa demore a conseguir entrar em acordo ou resolver a situação com o condomínio, e aí você também demora a ter sua CND, tá? Então, aí pode atrasar a sua revenda. O que você pode tomar algumas medidas contra isso? Você pode entrar primeiro, né, entrar em contato com a Cevem, com a gerência da Caixa lá, pedindo agilização. Não obtendo sucesso, você pode entrar com uma ação contra a Caixa, né, de obrigação de fazer, falando no edital, você falava que ia se responsabilizar, agora eu estou tendo um ônus que eu quero vender e você não está cumprindo, está com litígio com o condomínio, então cumpra-se isso e depois, se for o caso, você resolve o litígio. Ou você pode, inclusive, quitar essa dívida, dependendo do valor, e depois entrar com uma ação de regresso contra a Caixa. Tá? Então existem algumas alternativas. Pierre, por mim, eu encerro a live por aqui hoje, teve muito bom. Tem alguma consideração, alguma outra pergunta ou vamos encerrar? Só complementando aí a resposta da pergunta do Adriano, eu acho que cabe também, de repente, aí uma ação declaratória de inexigibilidade da dívida. A dívida existe? Sim. Mas ela é exigível contra você? Não, porque o edital lá que a Caixa determinou caberia a Caixa e não você arrematante. Então, poderia também tentar aí uma ação aí de declaração de inexigibilidade do débito. Aí eu acho que também pode dar certo, é mais um caminho, né? Perfeito. Galera, então, brigadão pela companhia nessa 1 horinha de hoje. A live vai ficar gravada lá no perfil da Smart, tá bom? Então, grande abraço e até terça-feira que vem. Abraço, Pierre. Valeu, Pedro. Valeu, família Smart. Um abraço a todos aí. Bom dia.